Glória a Deus. Capítulo 18, versículo de número 35. Um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada e de todos nós. Diz o texto: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. Amém. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, estamos na tua casa nesta noite, adorando e bendizendo o teu nome. Estamos aqui no templo, Senhor, nesta noite, sentindo a tua graça, louvando e adorando a ti na beleza da tua santidade. Lá na casa, o teu servo está participando pelas redes sociais deste culto de adoração e louvores. O teu filho está sendo edificado na sua casa. A tua filha, Senhor, o nosso amigo, o nosso irmão, está cultuando a ti com a sua Bíblia na mão, talvez ajoelhado no sofá da sua sala, ou quem sabe, Senhor, deitado na sua cama, alguém hospitalizado, Senhor, mas está ali participando com o seu smartphone, o seu iPhone, ou com o seu laptop, participando do culto, e junto lendo a tua palavra, sabendo que esse culto presencial está debaixo da tua potente mão e manifestando-se a tua glória aqui. Mas lá também, onde está o teu filho, a tua graça está se manifestando na sua vida. E nós queremos te agradecer, Senhor, por estas maravilhas e pedir a tua bênção sobre o teu povo. E também nesta hora, Senhor, desta rápida ministração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos falar um dos assuntos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é a história do cego de Jericó. Dificilmente um pregador já não pregou dezenas de vezes esta passagem do cego de Jericó. Nós já pregamos inúmeras vezes esse texto, e cada dia que nós lemos essa palavra, ela se torna uma palavra mais nova e uma palavra mais atual para as nossas vidas. Mas cada vez que nós falamos nesse cego, nós aprendemos alguma coisa. Mas eu queria destacar aqui duas coisas ou três coisas. Primeiro, pensando na cidade. Nessa cidade aconteceram alguns milagres, e quando se pensa nesses personagens da Bíblia, no Novo Testamento, especialmente São Lucas, alguns dos milagres aconteceram em Jericó. Quando se fala de batalhas na Bíblia, de guerras, de destruição, pelo menos 20 guerras aconteceram na cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma cidade histórica, e eu gosto, quando falo nos textos que citam a cidade de Jericó, citar algumas coisas que é de grande relevância da cidade de Jericó e os acontecimentos que ali aconteceram. Em primeiro lugar, convém dizer que Jericó está localizado na Palestina. Ela não é muito longe de Jerusalém. Jericó, ela está ali na Palestina, na região da Cisjordânia. Jericó é uma cidade que está 27 quilômetros longe de Jerusalém. Não é muito longe, 27 quilômetros, os irmãos sabem o trajeto que é. 8 quilômetros longe do Mar Morto, 9 quilômetros longe do Rio Jordão, que o Rio Jordão deságua no Mar Morto, e ali ele é consumido quando chega no Mar Morto. Esta cidade de Jericó, ela foi fundada 9.000 a.C., 9.000 anos antes de Cristo, portanto está com 11.000 anos já.
É a cidade mais antiga de toda a história humana que ainda existe. A sua população não ultrapassa hoje de 20.300 habitantes. O que mais me chamou a atenção, e eu falei aqui numa terça-feira, quando citava a cidade de Jericó, que algumas vezes já tive o privilégio de passar por ali, mas sempre se vê pedreiros trabalhando, construindo casas ou reformando, eletricistas, carpinteiros. Os profissionais batem os seus martelos, trabalham com as suas ferramentas incansavelmente toda semana. Mas por que Jericó não cresce e permanece durante milhares e milhares de anos com uma população tão pequena? Os arqueólogos dizem que já foi destruída 20 vezes essa cidade. Nessas 20 vezes foram guerreiros que destruíram essa cidade, nas guerras de Israel com outras nações também. E numa dessas foi a própria nação de Israel que destruiu essa cidade. Quando Josué chegava com o povo de Israel para possuir as terras de Canaã, e chega a primeira cidade que ele entra para conquistar é a cidade de Jericó. E quando chega na cidade de Jericó, ele precisa dominar a cidade. Ele então prepara a equipe de sacerdotes e faz com que eles, por 6 dias, cada noite eles derem uma volta ao redor da cidade de Jericó. E na última noite, na 7ª noite, eles deram 7 voltas na mesma noite. E no momento certo, pela ordem do general, que era o Josué, eles tocaram as suas trombetas. E na hora que tocaram as suas trombetas, as muralhas de Jericó implodiram. Elas desceram reto. Como ela estava, ela desceu para baixo. Eram largas as muralhas, em torno de 7 metros. Tinham pessoas morando sobre a muralha da cidade de Jericó. Raabe, por exemplo, a meretriz, morava em cima da muralha de Jericó. Mas estes muros desceram. Os arqueólogos limparam ao redor, e a gente estando ali e caminhando pela velha cidade, olhando as muralhas, as ruínas, dá para ver muita coisa. E uma das coisas que dá para ver é o muro da cidade que entrou para dentro da terra e está ali. Pedra é pedra, está lá até hoje. Quando os irmãos irem em uma viagem turística a Israel e passarem pela cidade de Jericó, vocês devem ir olhar e prestar atenção e fotografar, porque cada passo que a gente dá nas terras da Palestina, na Terra Santa, em toda a região do Oriente, a gente está aprendendo uma coisa. É uma faculdade, é um seminário, é um curso teológico estar visitando aquelas regiões. Já aconteceu de nós sair de Jericó, ir no Mar Morto, sair de Jericó, ir para Tiberíades, andar no Mar da Galileia, descer o Jordão. O Jordão, com a sua tortuosidade, dá lá 130 e poucos quilômetros, mas em linha reta, 104 quilômetros só. Esse é o tamanho do Rio Jordão. O Rio Jordão diminuiu com o passar dos anos o seu tamanho, a sua largura, o seu volume de água, mas ainda tem lá o local onde os turistas chegam para batizar os irmãos que vão em viagens para Israel. E eu tive a honra de estar ali. A última vez que fui, fomos uma equipe de irmãos que estão aqui, e andei batizando os irmãos ali, e nessa semana passada, quando estava orando, eu lembrei dos irmãos que foram batizados no Rio Jordão, lá em Israel. Na verdade, quem foi batizado uma vez, já é uma bênção. Imagina aqueles que foram batizados mais vezes, e lá no Rio Jordão. O Rio Jordão foi um palco de grandes histórias. João Batista, quando foi chamado por Deus e foi o precursor de Cristo, ele também foi para as margens do Jordão. E ali ele parou num certo lugar e começou a pregar o Evangelho. E as pessoas vinham de Jerusalém, da Judéia, de várias regiões ali, de toda a região da Caia, e vinham para as margens do Jordão para serem batizados por João Batista. Eu me admiro muito da vida de João Batista, eu presto atenção em João Batista, e eu tinha que falar sobre ele, quero falar com mais detalhes,
Mas ele era um pregador diferente dos outros e escolheu descer lá no Rio Jordão para pregar a palavra de Deus, e ele não fez propaganda da sua missão, do seu trabalho, mas foi para lá. Mas ele era investido de uma autoridade tão grande, de uma graça tão grande, de um poder de Deus tão magnífico, que as pessoas eram puxadas pelo poder da palavra, da pregação de João Batista, e desciam para as margens do Jordão para ouvir as pregações de João Batista, que não eram as pregações muito motivadoras, não eram mensagens motivacionais, mas eram mensagens duras, mas mensagens contextualizadas com a palavra. E ele trazia mensagens para todas as pessoas, e os arrependidos eram batizados. E foi numa daquelas pregações que uma fila, uma multidão de gente desceu para ser batizado, e o próprio Senhor Jesus também desceu no Rio Jordão e foi batizado por João Batista. Mas voltando ali, 9 quilômetros dali, está a cidade de Jericó. Ainda tem alguns hotéis para receber os turistas por ali, algumas ruínas por ali da cidade antiga e tal, e tem muitas coisas novas e coisas velhas também ali para a gente ver. Mas a cidade não aumenta. Por que não aumenta de tamanho? E eu cheguei numa conclusão, aprendi com a experiência, aprendi lendo. Se você ver, quando foi começado a construção, a edificação de Brasília, quando foi dado início à cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, foi capital do país por muitos anos. Quando você olha Vitória, Espírito Santo, Porto Alegre, Florianópolis, e vai estudar a história das origens das pessoas, de onde vieram, e como começaram, a cultura que trouxeram, ou que desenvolveram, plantações, fábricas, maquinários, você vai aprender muita coisa e vai ver que essas cidades não são tão grandes. O nosso Brasil é um país bem novo ainda, bem jovem ainda, e nós já temos ruínas, temos prédios sendo implodidos, temos prédios condenados, temos prédios sendo desmanchados, derrubados, e muitas coisas velhas já tem aqui. Agora você imagina uma cidade como Joinville, bem jovem, já temos mais de 600 mil habitantes, mas o Jericó, lá com 11 mil anos, quantas gerações passaram por ali e já morreram, já foram enterrados, que nem restos mortais não existem mais. Mas ali está Jericó. Jericó tem história bíblica, Jericó tem promessa, Jericó tem castigo, Jericó tem determinação de Deus. E no meio da cidade de Jericó, tinha na época ali uma figueira, onde o Zaqueu subiu, e até tem lá umas figueiras, e alguém fala que uma daquelas representa a figueira de Zaqueu. Mas também naquela cidade de Jericó, nós vemos que tinha palmeiras, a história, eles tinham palmeiras nas avenidas, e é chamada pelos judeus mais antigos, e até por alguns da atualidade, que estudam a cultura e mantêm a cultura judaica ali, a cidade das palmeiras. Também essa cidade, ela representa muito para nós, os evangélicos, hoje, especialmente porque está falando nessa história que eu li, rapidamente, do cego de Jericó. Tinha um caminho que vinha do Egito, ia para Jerusalém, e passava por ali, uma avenida era larga, e nessa avenida tinha multidões de gente, comprando coisas dos vendedores que traziam de outras regiões, e iam para Jerusalém, iam para outras regiões, mas passavam por Jericó, para pernoitar, para dormir, para se acampar, para comer e para fazer os seus negócios. Beduínos com os seus rebanhos de ovelhas e cabras vêm daqueles desertos que levam pessoas longe naqueles oásis para beber água e algumas pastagens, comer alguns arbustos e voltam-se para Jericó. Ali bem perto de Jericó, mais ou menos na região onde o samaritano socorreu aquele outro samaritano que foi assaltado e caiu no caminho, ou era um judeu, não sei, caiu no caminho e um samaritano salvou e o acudiu. É bem pertinho de Jericó, e eu estive ali também, eu vi os rebanhos de ovelhas que eram trazidos do deserto para ficar ali com os seus pastores. O que admirou foi quando alguém dizia uma palavra e as ovelhas saíam daquele grande rebanho e se uniam com o seu pastor, e outro dizia outra palavra e
parte daquele rebanho iam para lá. As ovelhas andavam todas juntas, mas quando o pastor daquele rebanho falava, todo o rebanho se uniam ali. Essas histórias aconteceram todas em Jericó. Quando sai de Jericó e vai para o Jordão, vai ver uma divisão no meio do rio, que os inimigos de Israel, o pessoal da Jordânia do outro lado, tem o direito na água. Mesmo sendo inimigos, eles podem descer ao Jordão para beber água, porque o judeu não nega água para ninguém. Se você chega no restaurante do palestino, você paga água. Você chega no restaurante do judeu, você não paga água, porque tem uma jarra de água ali. Todas essas histórias giram em torno dali. Mas o que é mais crucial no momento é que nesta cidade aconteceu, nesse texto, um episódio maravilhoso. Existia ali um homem cego, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu era filho de Timeu. Diz a história que Timeu era um soldado do exército. E ele se aposentou trabalhando, e após a sua aposentadoria, pelo seu tempo de serviço, e perdeu as suas forças e as suas habilidades nas armas, ele se tornou um funcionário público e cresceu no contexto político. E o cego era seu filho, Bartimeu, filho de Timeu. Mas esse cego ficou abandonado por ali. E na época as pessoas que tinham alguma deficiência não tinham os tratamentos, o respeito da sociedade, os cuidados como tem hoje. Eram pessoas desprezadas e alguns até abandonados pela sociedade. E esse homem era um deles. Ele tinha muitos problemas. A Bíblia não está revelando a família dele, seus irmãos, sua mãe. Então era uma pessoa que não tinha família. Alguma coisa se diz do seu pai, e se resume só nisso. Não tinha amigos, porque os únicos que estavam ao redor dele eram o empecilho da sua bênção. Os únicos que lhe rodeavam estavam impedindo dele se aproximar de Jesus. Ele morava num local ali aberto, ficava por ali na estrada. Tudo que ele tinha era uma capa velha e não tinha mais nada para se cobrir do calor do sol, ou do sereno da noite, ou da tempestade de chuva, ou da tempestade de areia. Ele não tinha nada. Então ele não tinha casa, era um grande problema. Não tinha amigos, era um grande problema. Não tinha dinheiro, era um grande problema. Ele não tinha nada, ele era um homem que dependia das pessoas que passavam e ele pedia alguma coisa. É assim que as pessoas viam ele, como um necessitado que sempre ganhava algumas esmolas. As pessoas normais que passavam por ali não viam nenhuma vantagem na vida dele, não viam a qualidade na vida dele. Mas, de repente, esse homem que está ali dependendo da bondade das pessoas que ali passavam, ele escutou um barulho. E quando ele escutou um barulho, ele entendeu que alguma coisa estava acontecendo. Nesse conversar com pessoas, ele ouviu falar de Jesus, num contexto profético, filho de Davi. E quando ele vê que vem a multidão, ele ouve o barulho que vem a multidão, ele vai e grita para Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi um grito de fé, foi um grito de esperança, foi um grito de determinação. E na hora Jesus escutou, no barulho que todo mundo falava, mulheres falavam, homens falavam, crianças gritavam, porque ali tinha gente de todos os jeitos. Aquela multidão era composta de gente que tinham comido pão, porque Jesus tinha multiplicado os pães. Peixes, porque Jesus tinha multiplicado peixes. Ex-paralíticos que estavam andando, ex-cegos que estavam vendo, ex-mudos que estavam falando, ex-ressecados que tinham sido restaurados. Estava aquela multidão composta por gente felizes que cantavam e gritavam e exaltavam Jesus. Mas no meio daquele barulho da multidão, Jesus ouviu uma voz diferente que veio de uma pessoa que estava no barranco da estrada. O barranco estava liso por ali, não tinha mato, porque de tanto cego se agarrar por ali para poder se conduzir. E quando Jesus ouviu esse grito,
ele parou a multidão. Ele parou a multidão, prestou atenção para aquele homem e disse: que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Eu admiro o pedido inteligente desse homem. Poderia ter pedido vingança dos homens que eram os empecilhos da sua bênção. Não pediu. Poderia ter pedido pães em abundância, pedir uma padaria, uma panificadora, uma fazenda de trigo, de roça de trigo. Não pediu. Poderia ter pedido dinheiro. Não pediu. Casa para morar. Não pediu. Não pediu nada. Ele pediu uma coisa: eu quero ver. Provavelmente não tinha nascido cego. Provavelmente já conhecia as cores da bandeira de Israel. Provavelmente já conhecia a cor das flores. Provavelmente já conhecia a cor do sol. Provavelmente já conhecia a cor das folhas das palmeiras. Provavelmente já conhecia tanta coisa, as cores, e ele queria só uma coisa. É porque era só aquilo que ele precisava. E Jesus disse: veja, a tua fé te salvou. Os amigos tentaram impedir esse homem de receber a bênção, mas não conseguiram impedir. Esse cego representa alguém que supera as coisas, alguém que tem um sentimento de superação. Esse cego representa alguém que é determinado. Esse cego está representando alguém que, quando decide fazer uma coisa, pode todo mundo estar contra, mas ele vai fazer, porque ele tinha determinação. Ele tinha os seus problemas, mas no meio dos seus problemas ele tinha determinação. No meio dos seus problemas ele tinha coragem. No meio dos seus problemas ele tinha fé. No meio dos seus problemas ele acreditava. No meio dos seus problemas ele almejava a sua bênção. E a Bíblia diz que Jesus para a multidão, olha para o cego, e agora nós vamos pensar como Jesus pensou. Enquanto ninguém via vantagem nele, até os seus amigos: não incomoda, fica enrolado essa capa, você nasceu para sofrer, você nasceu para viver assim, você vai ser isso o resto da tua vida. A tua vida é essa capa velha e você. O teu destino é este. Você nasceu para sofrer mesmo, fica aqui. Nós vamos impedir você de se aproximar de Jesus, mas ele rompe e vai. E quando ninguém vê qualidade nele, Jesus olha e vê. Jesus é diferente dos demais. A gente olha para a pessoa perfeita e está vendo defeito. Eles olhavam para o cego, para esse homem, Bartimeu, e eles viam os defeitos dele, eram claros, não eram tão escondidos. Mas Jesus olhou e viu diferente. Jesus viu coisas naquele homem que, mesmo lendo a Bíblia, se não prestar atenção, nós não vamos ver. Primeira coisa que Jesus viu, porque ele ouviu o grito do homem, e ele pensou: ele está cheio de problema, mas este vozeirão, eu preciso para o ministério. E Jesus valorizou a sua voz, porque cobriu o barulho da multidão. Jesus, filho de Davi, eu preciso de alguém que grite o meu nome. Eu preciso de alguém que grite. Glória a Deus. Jesus olha para ele e vê que ele jogou a capa velha. E diz: esse eu quero, porque ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele só tinha isso e era o seu socorro da noite. Ele abriu mão. Eu preciso de gente que abra mão dos seus pertences para me servir, para me glorificar, para me seguir. Eu preciso de gente assim. Jesus olha para ele e vê ele vir no meio da multidão, caminhando forte. Não importava se ia trombar-se numa árvore, bater em alguém, ele veio.
E quando Jesus vê aquelas pernas fortes, ele diz: não, eu preciso destas pernas fortes para me acompanhar nesse deserto, gritando e glorificando o meu nome. E quando ele grita, filho de Davi, Jesus olhou para a sua inteligência e viu nele um homem inteligente que conhecia todo o contexto profético. Eu preciso de alguém que me conhece, que nunca chegou perto de mim, que nunca me viu, que nunca tocou em mim, mas ele acredita no meu nome. Ele tem um conhecimento no contexto profético da minha vida. Jesus chamou o cego para fazer o milagre. Glória a Deus. Jesus olha para as pessoas, às vezes desprezados, às vezes humilhados, às vezes jogados para baixo, desanimados, grandes necessitados, e ele vê qualidades extraordinárias. Eu parece que estou vendo Jesus, na sua trajetória, alguns pontos que dá para citar aqui. Quando nós todos vemos um presidiário, bandido, o ladrão pregado na cruz, Jesus olha para ele e vê nele um herdeiro do reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você vê um coletor de impostos chamado Zaqueu, cheio de problema, enrolado com seus negócios e enterrado na corrupção, Jesus leva a salvação e diz: hoje entrou salvação nessa casa. Glória a Deus. Quando toda a congregação, a sinagoga, olhava para uma mulher possessa, curvada, Jesus disse: esta também é filha de Abraão. Glória a Deus. Jesus está olhando para você nesta noite. Jesus está vendo você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando todos nós olhamos para a biografia do apóstolo São Pedro e vemos um homem desequilibrado, Jesus olha e vê um apóstolo. Quando nós olhamos para a alfândega onde estava Levi, um coletor de impostos que não tinha nome na sociedade, Jesus olha e diz: segue-me, porque eu estou vendo um discípulo. Quando Jesus encontra na praia uns 3 ou 4, amarrando e consertando redes, pescadores, ele diz: venham, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava vendo apóstolos ali. Jesus está olhando para você agora. Jesus está olhando para você agora e vendo as tuas qualidades. Jesus está olhando para você agora e vendo as tuas virtudes. Virtude, qualidade de ser, avidez. Você tem uma qualidade. Pode que alguém não viu, mas alguém no meio dessa multidão, chamado Jesus de Nazaré, ele está ouvindo o nosso clamor, nossas palavras de honra, nossas palavras de glória. Ele está ouvindo tudo aqui, mas no meio do barulho desta multidão, o teu coração treme e você balbucia palavras bem baixinho, que nenhum de nós escuta, mas este Jesus está ouvindo agora e está disposto a abençoar a sua vida. Jesus não suporta ver gente com problema, ele quer resolver. Jesus não suportou ver doente, ele quis curar. Porque ele não suporta ver alguém com problema sem resolver. Jesus libertou endemoniados, porque ele não suportou ver pessoas possessas e dominadas, ele quer resolver. Jesus quer resolver o seu problema hoje. Não importa qual é o seu problema, saia do seu lugar e venha ao altar, eu quero orar por ti. Amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos orando pela tua igreja nesta hora. Teus servos que estão no altar sagrado, recebendo a oração da fé, meu Deus. Alguns estão aceitando a Ti como Salvador das suas almas. Alguém está se reconciliando contigo nesta noite. Mas muitos dos nossos irmãos estão se colocando à Tua disposição, porque o Senhor quer usar nas Tuas mãos, porque o Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor tem prazer em salvar, em curar e libertar.
E o Senhor está vendo as virtudes, o Senhor está vendo a superação, o Senhor está vendo a fé e a esperança, o Senhor está vendo como teu filho acredita em ti, como a tua filha acredita em ti. Tua igreja está orando comigo agora. Teu Espírito Santo, Senhor, está movendo esses corações agora. Ajuda o teu filho a usar sua força, sua sabedoria, sua inteligência, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome. Faz milagre completo, meu Deus, operando maravilha, Senhor.